A de aula, T do terceiro, P de pronome. Pronome aí, terceiro ano. Tudo bom com vocês? Tudo certo? Tudo jóia? Olha, eu tô meio assustado, viu? Essa progressão aí de coronavírus. Eu tô meio que toda notícia que eu vejo é assim. Primeiro falaram que você pegava velho. Tô no grupo de risco, né? Porque eu já tô velho. Aí segundo, que pega hipertenso, quem tem pressão alta. Também tô no grupo, que eu também sou hipertenso. E por último falaram que gordo tá na mira. Tô ferrado. Tô morto já, praticamente, né? Velho, gordo, hipertenso, tô morto já, né? Esse corona tá acabando. Mas hoje nós teremos aula de pronome, né? Brincadeiras à parte, olha que estamos caminhando com corona ou sem corona. Estamos caminhando, né? Hoje, ó, estamos na aula 10 já do nosso livro 3. A aula passada, vocês lembram que nós vimos pronomes, né? A primeira parte dos pronomes, classificação, que foi pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, né? Falamos sobre o tempo e o espaço do pronome demonstrativo, sobre a questão do lugar, quando é usado, como deve ser usado, as terceiras pessoas. E hoje continuamos a nossa classificação. Hoje falaremos sobre o quê? Pronomes indefinidos. Tem algumas coisinhas, como você já dá uma olhadinha aqui atrás de mim, né? Para visão de raio-x. Vocês têm os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Os pronomes interrogativos são bem tranquilos, faz, o nome já se diz, né? Mas os indefinidos e os relativos nós temos algumas coisas a tratar sobre eles que são bem importantes, né? Que tem que serem vistas principalmente na hora da escrita, principalmente quando vocês forem escrever, redação. Por quê? Porque isso é associado à questão de significado, à questão de coesão, à questão de coerência. Vocês já sabem que pronomes são palavras usadas como referências. Pronomes são referenciais, seja ele pessoal, seja ele reto ou oblíquo de tratamento, seja ele um pronome indefinido, um pronome possessivo, um pronome demonstrativo, um pronome indefinido. Todos eles são referenciais. Você usa um pronome, você está se referindo a algo. Só isso já faz com que você tenha que ter, sim, um certo cuidado quando você for usá-lo. Por mais fácil que esse pronome pareça. Por exemplo, eu falei na aula passada, né, da semana passada. Se você vai usar o pronome seu e sua, tão simples, tem que ter cuidado. Sua de quem? Seu de quem? Se fica sem referência, seu texto automaticamente deixa de ser coeso e deixa de ser coerente. É uma reação em cadeia, uma bomba, né? Isso é daquela brincadeirinha que a gente faz, sequência de dominó. Você derrubou um, vai tudo. Castelo de cartas de baralho, né? Colocou uma fora do lugar, despenca tudo fora. E hoje nós vamos começar a falar sobre os pronomes indefinidos, né? Esses que estão colocados aqui nessa primeira parte. Eu não escrevi todos aqui, óbvio, porque vocês têm aí no livro. É só ler a página 9, está lá, vocês têm um quadro, e coloquei aquilo que é de mais importante sobre eles. Uma coisa para lembrar sobre pronomes indefinidos. Tem que se lembrar todo o tempo disso. Pronome indefinido só se refere à terceira pessoa do discurso, singular e plural. Ou ele vai se referir à pessoa ele, ela, ou à pessoa eles, elas. Não existe pronome indefinido referindo-se à primeira e à segunda pessoa. Olha o nome dele, indefinido, quer dizer, ele já generaliza. Se ele generaliza uma situação, então é natural que ele só pode ser usado em terceira pessoa. É a primeira lembrança, seja ele singular ou seja ele plural. Esses pronomes, de acordo com o quadro que vocês têm aí na página 9 ainda, vocês podem ver, quase que cai aqui. Vocês escorregaram aqui, já não está liso hoje. De acordo com o quadro que vocês têm aí na página 9, vocês podem ver isso. O que vocês têm aí? Pronomes variáveis e invariáveis. O que é um pronome invariável? É aquele que não tem feminino e nem tem plural. Ele vai ser invariável.
Olha lá o quadro dos invariáveis. Alguém, você não tem um feminino de alguém, nem um plural para alguém. Algo, a mesma coisa. Mais, demais, menos, nada, ninguém, tudo. Aí tem dois pronomes aí que eu quero que vocês sempre tenham eles na lembrança. O pronome cada e o pronome outrem. Por que o professor está falando isso? Porque são dois pronomes que todo mundo esquece. Se você coloca numa análise morfológica simples, fala assim, a que classe de palavra pertence a palavra cada? Ninguém consegue responder praticamente. Porque todo mundo esquece que cada é um pronome indefinido e que outrem também é um pronome indefinido. Outrem, uma variável de outro, outra. Esse sim, né? Outro, outra, outros, outras. De outrem, outra pessoa. Então tem que lembrar que esses dois são pronomes indefinidos e invariáveis. E dos variáveis, que esses são mais fáceis, não vou ler todos, são mais fáceis, né? Certo, nenhum, nenhuma, outro, outra. Vamos lembrar de dois, que também às vezes as pessoas esquecem que tem plural, tá? Ou que tem singular. Um é o bastante. Bastante, quando é pronome, quando ele está se referindo a uma quantidade, ele é um pronome, então ele tem sim um plural. Bastante, bastantes. São bastantes pessoas, bastantes alunos. Toda vez que você usar esse bastante com essa noção de quantidade, você vai ter quase como se fosse um numeral, você vai ter ele como um pronome indefinido. Vamos lembrar que bastante, ele pode ser também um advérbio. Aí sim, ele não tem variação. Bastante como advérbio de intensidade. Fulano estava bastante preocupado. Você não vai colocar preocupados, bastantes preocupados, né? Se você colocar bastantes preocupados, vai ocasionar um problema de sentido, porque aí você está quantificando algo. Você pode colocar assim: bastantes pessoas estavam preocupadas. Aí, tranquilo. Bastante está se referindo a pessoa. Bastantes pessoas. Agora, se você troca esse bastante de lugar, as pessoas estavam bastante preocupadas. Por quê? Preocupadas aí que vai se referir a pessoas e não mais bastante. Bastante é só um advérbio de intensidade que você usa para intensificar, para enfatizar o adjetivo preocupadas. Entenderam? E tem uma coisa bem simples para vocês fazerem isso, eu já ensinei. Quando você pode colocar muito, muitos, muitas no lugar do bastante, é porque ele tem plural. Bastantes pessoas, muitas pessoas. Bastante preocupadas, não dá para colocar muitas preocupadas, né? Muito preocupadas. Ou seja, você não tem plural de bastante nesse caso, porque ele é advérbio. Quando bastante for para o plural, você vai poder usar muitos e muitas. Só fazer essa troca. Coloco muitos, dependendo feminino ou masculino, põe muitos ou muitas no lugar de bastante. Você vai ter certeza se ele vai ter plural ou não, tá? Esse é um caso. E o outro caso é o vários e várias. Aí é o contrário. Como nós usamos vários e várias em 99% dos casos no plural, porque ele já vem com uma ideia de ser mais de um, né, variado, diversificado, a gente esquece que ele tem sim singular. Pode olhar aí, vario e varia, com acento, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Aí escreve sem acento, vira verbo variar. Aí fica vario e varia, aí não dá. Com acento, vario e várias. Pode olhar aí, ó. Você está vendo vario, várias e um Szinho do lado. Isso por quê? Porque vario e varia tem singular e tem plural. Professor, mas varia, como que eu vou usar normal? Se você diz várias pessoas vieram aqui, né? Beleza. Agora, se você troca isso de lugar, né? A pessoa que veio aqui é vária. Vária quer dizer que é variada, que é diversificada, em uma noção geral de entendimento. Aí você pode usar, certo? Então, lembrar disso, né? Que
bastantes, bastante como pronome tem singular e plural, e vário e vária também tem. Aí vem os casos específicos. Vocês lembram da aula passada que nós falamos sobre pronome substantivo e pronome adjetivo. Pronome substantivo, aquele que fica no lugar do substantivo, que o substitui. Pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, nós, eles. Pronomes pessoais retos e oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, que são objetos de verbos transitivos, também ficam no lugar de substantivo, e todo aquele pronome que assume esse posto, né? Se você diz todos os alunos, né? Se todos é o pronome adjetivo, está acompanhando alunos. Agora, se você diz todos foram, ele passa a ser substantivo. E aí, esses pronomes indefinidos, eles podem assumir esses papéis, menos esses. Por isso que eu os escrevi aqui. Esses aqui, alguém, algo, ninguém, nada, quem, outrem e tudo, são pronomes substantivos. Ele tem valor substantivo, ou seja, quando você coloca tudo, você não pode colocar um substantivo ou acompanhando, igual todos. Todos você pode. Todos os alunos, todas as pessoas, todas as coisas. Agora tudo não dá de você colocar tudo a coisa, tudo o aluno, tudo a pessoa. Por quê? Porque ele já faz esse papel. A mesma coisa do outrem, que é diferente do outras e do outros, outro, outra. Outro e outra você pode usar como adjetivo. Outra pessoa fará o trabalho, ou outra fará o trabalho. Tranquilo. Agora outrem não. Outrem você vai ter que mudar a sua estrutura de frase, inclusive. Este trabalho será feito por outrem, ponto. Não existe outrem pessoa, outrem funcionário. O outrem, ele fica sozinho. Por isso, esses aqui, eles são pronomes substantivos. O valor dele é sempre de um substantivo, tá? Lembrar na hora de escrever. Mesma coisa com algo, com alguém, e é difícil errar, né? Não dá para você escrever alguém fulano, alguém ciclano. É impossível. Aqui tem algumas coisinhas que eu coloquei para vocês pegarem bem o que é. Apesar da regra estar toda aí na página, né? Está tudo separado para vocês lembrarem. Primeiro, o pronome certo. Certo, certa, certos, certas. O certo, ele pode ser adjetivo, né? Certo é sinônimo de correto, de ideal, de adequado. E aí o que você tem? Quando o certo está antes do substantivo, ele é pronome. Certo aluno, certa pessoa, certos afazeres, é um pronome indefinido. Quando você joga esse certo para depois, olha a diferença que faz a colocação da palavra. Isso daqui é sintaxe. Lembra? Quando eu falo para vocês, nós já tivemos essa aula. Ordem sintática, seleção e combinação de termos. Você trocou o certo de lugar, ele deixa de ser um pronome e passa a ser um adjetivo. Aluno certo, um aluno ideal, um aluno adequado, um aluno correto. Então, se o certo está antes, ele é um pronome. Se ele vem depois do substantivo, ele é um adjetivo, qualificador. Algum é o sentido que algum tem. Alguns, alguma, algumas. Quando ele vem antes do substantivo, ele tem o sentido positivo. Algum livro, alguma pessoa, alguns funcionários, sentido é positivo. Agora, se você joga ele para depois do substantivo, ele passa a ter sentido negativo, por quê? Aí ele passa a ser um sinônimo de nenhum e de nenhuma. Livro algum, pessoa alguma, funcionário algum entrará no recinto. Ou seja, jogou ele para depois, aqui ó, depois do substantivo, sentido é negativo. Antes do substantivo, o sentido é positivo. Veja a importância disso numa redação, num texto, num documento, né? Algum bandido algum, imagina aí os futuros
jurídicos, né? Imagine só, alguma corrupção alguma. Olha bem, né? O que causa essa combinação e seleção, sintaxe, quando você faz uso da palavra. Outra coisa para lembrar, que eu achei importante, que as pessoas sempre confundem qualquer e quaisquer. O povo acha que são coisas diferentes. Quaisquer é o plural de qualquer, tá? Não existe quaisqueres, né? Qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer trabalho, singular. Quaisquer acompanhado de plural, quaisquer pessoas, quaisquer alunos, quaisquer trabalhos. Entenderam? Aí vem o povo, eu já vi isso, viu? Inclusive em redações e questões de concurso. Sabe? Concurso de nível superior. O povo escrevendo quaisqueres. Não sei de onde que tirou, mas enfim. Né? Vamos lá. Então, lembrar, quaisquer é o plural de qualquer. É no acompanhante que você mostra isso. Quaisquer acompanhado sempre de plural. Todo, isso aqui é aquele caso, todo mundo, todo o mundo. Aqui, quando a gente pega o contrário, ó, todo mundo, mundo todo. E aqui é acompanhado de artigo. Vamos ver o que é. Se você usa o pronome todo e toda, só ele sozinho, toda semana, todo capítulo, todo dia, ele tem sentido de cada. Cada semana, cada dia, cada livro, né? Todo dia ele sai às 6 horas da manhã. Quer dizer que a cada dia ele sai 6 horas da manhã. Quando você acompanha o todo e o toda de um artigo, toda a semana, quer dizer que a semana inteira aquilo se repete. Todo o mês ele sai às 6 horas da manhã. Quer dizer que todos os dias do mês, o mês todo, ele sai às 6 horas da manhã. Então, quando você acrescenta o artigo, você tem essa mudança de significado, né? Todo o dia, todo o mês, toda a pessoa. E o plural, aí vem, quando você tem todas, sempre deve ser acompanhada de artigo, certo? Você não pode escrever todos os dias, todos os meses, todas as pessoas. Neste caso, o artigo tem que estar ali no meio obrigatoriamente. Todos os meses, todas as pessoas, todas as crianças, todas as dívidas, correto? Sempre. E aí o sentido vai ser tudo, todas as crianças todas. E quando for no singular, você tem essa mudança de significado. Veja, não é escolha não. Ah, se eu quero escrever com ou sem. Se você escrever sem o artigo, você vai ter esse sentido. Se você escrever com o artigo, olha, deu uma apagadinha aqui, mas você já viu. Se você escrever com o artigo, você vai ter aquele sentido lá. Deixa eu arrumar aqui, né? Que vai que alguém copiou, o professor apagou o negócio. Certo? Nada. Essa é outra coisa aqui, ó. Eu ia passar para lá, vocês não me ver mais. Tem que só chegar até aqui, ó, senão você some, né? Desaparece. Escrever aqui, ó. Oi, sumi. Oi, voltei, tá vendo? Tem que ficar aqui do lado. Nada. Outra coisa. Nada, ele tem um sentido negativo. Óbvio, nada é nada, né? Não, só o filósofo lá que diz que nada é alguma coisa, filosoficamente. Mas nada é nada, tem um sentido negativo. Nada significando nenhum. Nada o atinge, nenhuma coisa o atinge. Nada é capaz de atingir. Isso quando você tem ele assim, esse sentido, vamos dizer, normal. Quando você usa o nada em uma interrogativa, por isso que eu pus a interrogação de vermelho, acompanhado do não, uma interrogativa negativa. Quando você tem uma pergunta negativa acompanhada de nada, o sentido muda para positivo. Você não aceita nada? A gente faz isso direto. Você não quer um café? Você quer negativa, né? Você não quer, você não aceita uma bolacha?
né? Você não quer um copo d'água? Você não quer um copo d'água? É isso aqui. Quando nada, ele vem uma pergunta negativa, você não aceita nada, você não quer nada mesmo. O sentido é positivo, correto? Bom, eu acho que aí nós falamos bem sobre os indefinidos, né? Vocês têm aí na página bem colocada, bem dividida essas coisas. Eu resumi para vocês, mas aí é isso aqui. Agora vamos falar dos relativos, pronomes relativos. Eles são só 4, que, quem, cujo, onde. Aí você tem uma variação do que é o qual ou quais. Eu coloquei assim separado, por quê? Porque qual tem plural e cujo e cuja também tem plural. Vou até colocar aqui também para vocês, tá? Cujos, você vai virar de costas agora, mas só para isso. Cujas. Eu não coloquei antes que eu ia falar, mas enfim, vou colocar, caso eu deixe memoriado aí. Cujos, cujas, qual, quais, cujo, cuja. Aqueles têm plural e esse aqui não, são invariados. O que é o pronome relativo? É um pronome que se refere ao que você já disse no texto. Então esse pronome, lembra das orações adjetivas? Oração adjetiva restritiva, oração adjetiva explicativa, com vírgula, sem vírgula, elas usam esses pronomes relativos. Nesse caso, o que, o quem, o cujo e o onde são pronomes relativos. Vamos ver a que ele se refere? Que, sentido geral, que você pode usar para basicamente tudo, quase tudo. Que e qual. Qual é substituto do que, você pode usar. Você pode acompanhar o qual de artigo, o qual, os quais, a qual, as quais. Lembrando aí que sua frase aí tem que, né, ganhar um reforço, ganhar uma ordem nova. Você diz assim: o preço do remédio que eu comprei esta semana aumentou muito. Se você for usar o qual nisso, você vai ter que fazer uma pequena diferença, né? O preço do remédio, o qual comprei esta semana, né? O preço os preços dos remédios, os quais foram comprados por mim esta semana. Então você tem que fazer um jogo de frases, mas é a mesma coisa. Sentido genérico. Quem você usa para pessoa. Pessoa, gente. Então quem você está se referindo a uma pessoa. Onde? Somente para lugar. Tomar cuidado com esse onde. Se você usou onde, você, se sei que seja uma pergunta, onde você está, né? Você precisa de um lugar, né? Essa é a casa onde morei até meus 10 anos. Aquela é a cidade onde eu trabalhei há 5 anos atrás. Então você precisa dessa referência. E o cujo, somente quando indica sentido de posse. Eu vou explicar aqui embaixo, somente quando é posse. Então o quem, o onde vai ser lugar e o cujo vai ser posse. Qual é a função deles? Quem pode ser sujeito e objeto. Quem pode ser sujeito e objeto também. Onde, adjunta adverbial de lugar, óbvio. E o cujo, sempre adjunto adnominal. Isso é uma coisa para memória. Cujo, cuja. Qual é a função dele dentro de uma frase? Qual é a classificação dele morfológica? É um pronome relativo. Qual é a função sintática? Adjunto adnominal. Sempre. E ele vai indicar posse. Como? Como, professor? Quando você usa o cujo, você tem que se referir a duas coisas. O primeiro é aquele que possui aquilo que você vai dizer. E o segundo é o possuído. Não é pelo demônio, viu? Mas é o possuído. Se você diz assim, vamos pegar a frase lá do remédio. O preço do remédio que eu comprei esta semana aumentou. O preço do remédio. Como que você escreve isso usando o cujo, né? O que possui? O remédio. Então, o remédio. O remédio. Cujo comprei? Não. Porque comprei não é o que é do remédio. Você falou o preço do remédio. O que é do remédio? O preço. Então, remédio cujo preço aumentou
Essa semana foi comprado por mim. Aí, né, você muda também a ordem da frase. Qual que é a diferença, professor? De eu escrever que e cujo, mostrar domínio de norma culta. Quando você usa o cujo de maneira correta, numa redação do Enem, por exemplo, você vai ganhar mais décimos do que quem escreveu só o que. Porque você mostra um maior domínio de norma culta, de regra mesmo gramatical. Agora só usa o cujo quando você tiver certeza. Professor, posso escrever o preço cujo remédio? Não. Por que não pode escrever o preço cujo remédio? Porque você está entortando a relação. É o remédio que possui, não é o preço. É o remédio que tem. O preço pertence ao remédio. E se for singular, vai variar aqui, ó. Se for preços, então você vai escrever o remédio cujos preços. Remédio continua igual. E quando eu uso feminino? Quando lá na frente eu vou ter no feminino também. Se é o preço do remédio, esse preço teria que mudar para um feminino. A fórmula do remédio, por exemplo. E aí você teria o quê? O remédio cuja fórmula ainda não foi testada. O remédio cujas fórmulas ainda não foi testada. O remédio continua. Isso aqui eu coloquei só para não escrever tudo de novo, tá? O remédio cuja fórmula, o remédio cujas fórmulas. Então é isso. E o cujo, o que é, na verdade, como eu disse para vocês? É você revelar o maior domínio de norma culta. Numa redação que você usa cujo e não só que aí pega essa redação, tá que de cima a baixo. Não é que está errado, não, está correto. Só que se você usou o que e o cujo, você revelou o maior domínio de norma culta, que é a habilidade 1 do Enem e a habilidade 4. Você vai ganhar ponto na habilidade 1, domínio de norma culta, e ponto na habilidade 4, que é a articulação de mecanismos textuais. Você articulou melhor aqui. Então você vai ganhar mais décimos. Se o cara lá que fez só com o que, ele vai ficar na média, que é, sei lá, 1.2. Você que fez isso aqui, ou vai ganhar 2, ou vai ganhar 1.6. Como eu sempre digo para vocês, dependendo do curso que você quer, 2 décimos a mais ou a menos, é sua vaga. Representa a sua vaga. Então vale a pena, né, a gente tomar cuidado com isso aqui. E a última fase dos pronomes, esse eu não escrevi aqui porque é tranquilo, são os pronomes interrogativos. Os nomes já dizem, pronomes interrogativos que eles usaram para você fazer perguntas. E aí eles vão se repetir, você pode o que e o quem, o qual e o quais, o quanto. Quando são usados em perguntas, o que aconteceu, quem estava aqui, né? E vamos lembrar de uma coisa também, pergunta não é feita só com ponto de interrogação. Existem as interrogativas indiretas. Eu pergunto assim para vocês de forma direta, o que aconteceu? Ponto de interrogação. Interrogativa direta. Aí eu chego e pergunto, eu quero saber o que aconteceu. Ponto final. Eu estou fazendo uma pergunta do mesmo jeito, eu só estou usando uma forma indireta de perguntar. As chamadas interrogativas indiretas. Eu estou perguntando, mas eu não estou usando ponto de interrogação. Aí você tem a introdução, né? Eu quero saber, eu gostaria de saber, posso entender, eu quero entender. Aí você vem com uma pergunta, né? Eu quero saber o quanto foi gasto nesse projeto. Eu estou fazendo uma pergunta. É a mesma coisa de quanto vocês gastaram nesse projeto? Ponto de interrogação. E aí vocês viram que eu falei, eu quero saber o quanto. É um determinante. Você pode usar o quanto, né? O quanto gastou, eu quero saber isso daí. Você vai colocar o artigo quando for necessário, principalmente interrogativas indiretas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o último, na página 11, na última fala, que é a repetição do que. Às vezes vocês perguntam assim, ou qualquer outro pergunta, que foi? Ah, mas tá certo? Tá certo, é uma ênfase. O que ele pode ser usado como ênfase e ser repetido, né? Que aconteceu? Quem que chegou? O que foi? Né? O que? Você pode usar o que para enfatizar tanto quem quanto o próprio que, correto? Bonzinho, criancinhas, com isso terminamos nossa aula de pronome.
né? Nossa aula de pronome, creio que agora está bem claro. Sempre lembrem-se, né? Voltem, pausem, olhem. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem como me encontrar. Alguns de vocês já me procuraram para tirar algumas dúvidas, eu creio que eu respondi, né? Vocês podem perguntar pela plataforma, vocês têm um grupo de vocês do WhatsApp, você pode perguntar no meu privado se não quiser perguntar no grupo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, não se acanhem, correto? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula de interpretação.